Gente, sejam bem-vindos a mais uma live do movimento Gestão Salva Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para ter um negócio de sucesso com ações que estão totalmente sob seu controle. E o melhor, sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. E do que a gente vai falar hoje, pessoal? Vai falar do primeiro erro que te impede de vender. Vender, né? O que todo mundo quer, né? Seja serviço, seja um produto, efetivamente, quer alcançar cada vez mais mercados, né, Raquel? Sim, e antes de começar, eu esqueci de dar um recadinho. O nosso editor, até nem te falei isso, Mary, o nosso editor de vídeos me deu uma bronca ontem, porque a gente falou de indicadores e eu não falei que a gente tem um vídeo completíssimo no nosso canal do YouTube e no Facebook falando sobre indicador. Eu gravei esse vídeo e eu esqueci, não falei, eu levei uma bronca, porque o nosso editor é Mara e ele lembra, e ele falou, como você não falou do vídeo? Então eu vou fazer um PS aqui, por causa da live de ontem. O nome do vídeo, para quem quiser se aprofundar no tema de indicador, gente, que a gente falou ontem, que é um elemento fundamental para você tomar decisão no seu negócio, o nome do vídeo, procura ou no YouTube ou no Facebook. O nosso arroba é sempre Raquel Emery, com ponto, é raquel.e.mary. Você vai procurar o vídeo. Descubra se você está no caminho certo antes que seja tarde demais. Esse é o vídeo que vai falar sobre indicadores, tanto no YouTube quanto no Facebook, ele está completinho lá. Aqui no Instagram a gente não consegue disponibilizar ele porque ele tem mais de meia hora, enfim, e aí o IGTV não deixa. Mas eu tomei um puxão de orelha, então estou aqui me redimindo com vocês para que vocês aproveitem esse conteúdo. E tem muitos outros, né, Mary? A gente tem um monte de vídeo no nosso Facebook, no nosso YouTube, vídeos super completos sobre diversos temas. Então, dá um pulo lá e confere. E se tiver dúvidas, né, Raquel? Volta. Sim, procura a gente, manda mensagem que a gente responde com certeza. Isso aí. Então agora, efetivamente, começando o nosso tema, né? Qual o primeiro erro que você comete quando que te impede de vender, né? Gente, quando a gente começa um negócio, é normal a gente ter alguns poucos clientes ou ter conversado com alguma amiga, que é um pouco a característica do nosso avatar ou do cliente que a gente deseja ter. E aí a gente se baseia naquele cliente e entende que as características do nosso cliente é aquela. E aí começa a vender, e o negócio começa a prosperar, a gente começa a vender e assim vai. Para começar, gente, não tem nenhum problema a respeito disso. Acontece que conforme você vai, o tempo vai passando, né? Você vai vendendo, as coisas vão mudando, você precisa estar sempre pensando em formas de melhorar. Então, uma coisa que era realidade, quando você começou, que você tinha poucos clientes, que você vendia determinado produto, você foi mudando a sua forma de vender, os produtos que você vende, os seus locais de atuação e tudo que vai acontecendo conforme o negócio vai caminhando, é natural que a gente precise fazer ajustes. Nada é estático, né, Mary? A gente não tem nada, eu faço e acabou, eu não preciso mais olhar para aquilo. A única certeza é da mudança, né? A gente sabe que vai efetivamente mudar, seja no negócio, seja na vida pessoal, o mercado em geral, tudo muda. Exato. E se você é autônomo, se você tem um negócio, você sabe que não dá para ficar parado. Então, se você tem uma característica aí de não querer fazer nada, né? Não querer mudar, achar que vai implementar uma coisa, criar um negócio, vai ficar ali, como diz, né, numa aguinha de piscina, não vai. A gente tem que estar o tempo todo pensando em formas de nos reinventar, independente de crise, né, gente? Independente de qualquer coisa, a gente tem que sempre estar pensando em formas de nos reinventar e de melhorar aquilo que a gente já faz, né? Novas formas de atuar e melhorar aquilo que a gente já faz. E aí, gente, o primeiro erro que você comete, que te impede de vender, é você não ter um posicionamento estratégico do seu negócio no mercado. O que seria isso? Ter um posicionamento estratégico do seu negócio no mercado. Ter um posicionamento estratégico, gente, é você saber. Eu queria que se vocês pudessem comentar aqui pra gente, se vocês sabem, quais são as forças do seu negócio? O que o seu negócio tem de positivo? Quais são as características que fazem o seu negócio ser único, ou ser muito bom, ou ser referência, ou ser... que é o que dá a força do seu negócio. Quais são as forças? Além de saber quais são as forças, quais são as fraquezas que o seu negócio tem? Porque não tem nenhum negócio perfeito. Todo mundo vai ter um lado positivo no seu negócio, mas a gente também vai ter alguma coisa que não é tão boa, que a gente precisa melhorar, que é o nosso ponto fraco, é o nosso calcanhar de Aquiles. É quase que uma análise, né, Raquel? É você reconhecer realmente
quem é você naquele negócio frente ao mercado, né? Se você não tiver a consciência disso, é muito provável que você não tenha como administrar essa situação, as suas condições, né, administrativas frente a qualquer coisa que venha a acontecer. Exato, porque não adianta, gente, eu saber, eu vendo moda íntima para mulheres, eu vendo artesanato, eu faço doces caseiros, e achar que isso é suficiente como um posicionamento estratégico no seu mercado, como entender o seu cliente, e aí você achar que isso é suficiente para que você venda. Talvez seja suficiente para você começar a vender, mas não é suficiente para você se manter e para você crescer. Então, o primeiro erro que te impede é você não ter um posicionamento estratégico. E a gente começa a pensar no posicionamento estratégico quando a gente começa um negócio, quando a gente abre um negócio. Ih, meu Deus, e agora? Eu comecei meu negócio e eu não tenho um posicionamento estratégico. Está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Nunca é tarde para começar. Então, o que a gente vai propor hoje vai mostrar para vocês como que vocês podem fazer, aplicar esse posicionamento estratégico nos negócios de vocês. Seja você uma pessoa que não começou o negócio ainda, seja você uma pessoa que está começando, ou seja uma pessoa que já tem um negócio e quer melhorar, e está com dificuldade de vender, só vende para pessoas próximas, ou não está vendendo. Como é que você se mune dessas informações para conseguir fazer o seu posicionamento estratégico e se fortalecer no seu mercado? Então, além de você saber quais são as suas forças e as suas fraquezas, você precisa saber quais são as oportunidades e as ameaças que o seu negócio tem. Cada negócio, gente, tem uma característica diferente. O meu negócio, ele vai ter oportunidades que podem para você não ser oportunidades, podem ser ameaças. E vice-versa. Então, aquilo que me afeta negativamente, não necessariamente afeta negativamente o outro. E o interessante, né, Raquel, que, por exemplo, e essa análise, né, das forças e fraquezas cruzam exatamente com os indicadores que você acabou de falar. Porque os indicadores vão te dar estabelecer para você, né, o que você tem de força e o que você tem de fraqueza. É uma das maneiras de você verificar o que você tem de bom e o que você está não tão bom assim. Com certeza. E aí, gente, para fazer análise das nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, existe uma ferramenta que se chama SWOT, do inglês, né, que são algumas palavras, e é nessa matriz que a gente vai trabalhar. Eu até desenhei ela aqui, ó, para vocês poderem ver. Deixa eu botar aqui um pouquinho para cima. Essa é a matriz que a gente vai olhar e a gente vai aprender como é que a gente se localiza e consegue entender quais são as nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente vai passar por cada um desses quadrantes e no final eu volto. Essa matriz, gente, o arquivo dela em Excel, para vocês poderem preencher, vai estar disponível lá no nosso canal do Telegram. Nosso Telegram é Gestão Salva Negócios. O link para você entrar no nosso canal do Telegram, se você quiser pegar essa matriz, tá na bio do Instagram. Então, vai lá na bio do nosso Instagram quando acabar a live e acessa o nosso Telegram, entra no nosso grupo de Telegram que você vai ter já acesso à matriz de SWOT que a gente vai disponibilizar assim que a gente terminar a live, tá bom? E aí, então, vamos falar do primeiro quadrante, que são as forças. O que são as forças, gente? As forças são os pontos positivos que o seu negócio tem. É tudo aquilo que favorece o seu negócio estar sob seu controle. Então, por exemplo, digamos que você tem uma loja física. A gente até teve uma aluna que ela tinha uma loja, ela morava num determinado bairro e queria abrir uma loja de roupas infantis. E aí ela se mudou para uma localização mais próximo do centro da cidade onde ela morava, para que fosse mais fácil das clientes dela chegarem até ela. Ela tornou a localização da moradia, que era também a localização da loja dela, uma força no negócio dela. Então, o endereço anterior não estava tão bom, né, Raquel? Então, com isso, ela verificou e tornou aquilo uma vertente de força. Exatamente. Então, você tem que pensar, né? Quais são as minhas forças? Então, pode ser, a gente vai dar alguns exemplos, mas você tem que pensar no seu negócio, né? Na sua realidade. Então,
Desculpa, eu tenho uma loja física e eu tenho uma localização privilegiada. Ou então eu tenho uma marca forte, né? Eu já tenho um nome no mercado, os meus produtos já são reconhecidos, isso já é estabelecido, ninguém questiona a minha autoridade ou a minha qualidade, a minha prestação do meu serviço, isso é uma força do seu negócio. A qualidade dos seus produtos, sei lá, eu tenho um atendimento técnico que é reconhecidamente algo que todo mundo elogia, por exemplo. Então você sabe que o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento é inquestionável. Então isso é uma força do seu negócio, né? Mas aí não pode ser também... Fala. E se você é um autônomo, né, por exemplo, comunicação pode ser uma força para você, né? Porque às vezes você é sozinho, né? Mas a forma de você comunicar, de você vender um determinado serviço seu, é uma força também. Isso aí. Os amigos, os nossos seguidores que são lá do canal do Eduardo, que são corretores, se você tem um pós-venda, né, diferenciado, um pós-venda fantástico, né, um pós-venda que você surpreende, que você percebe, às vezes você faz aquilo com tanto amor, que nem fica muito... Você fica até assustado quando as pessoas te agradecem, né? Nossa, muito obrigado, pô, seu atendimento foi incrível, mudou toda a minha experiência no momento de um sinistro, né? Muitas vezes o corretor... Muitas vezes não, né? A maior parte do trabalho do corretor de seguros é atuar quando o cliente está com problema, né? Ele teve um sinistro, ele teve um problema de saúde, ele teve um problema com o carro, e aí você entra no circuito para tentar tornar isso o menos doloroso possível para aquele cliente. E aí, se você consegue fazer esse trabalho de maneira diferenciada e os clientes te agradecem, isso é uma constante, né? Não é uma coisa aqui, outra ali. Em geral, os seus clientes te elogiam, isso é uma força do seu negócio, isso é uma força do seu trabalho. Então, você tem que relacionar isso como força. Você precisa ter consciência do que você tem de bom, porque muitas pessoas têm esse hábito, né, de não valorizar aquilo que tem de bom. E a gente precisa dar consciência e dar visibilidade para isso, porque isso vai nos ajudar a saber o que a gente precisa manter, o que precisa melhorar, o que precisa tirar da frente. Um outro exemplo de força sei lá, eu tenho uma capacidade técnica, eu tenho um serviço muito específico, ou o meu negócio tem uma característica muito técnica, e eu tenho essa capacidade técnica extremamente alta, eu sou reconhecido, eu sou a única que tem o título daquilo no meu negócio, isso é uma força do seu negócio. Então, relacione, então a primeira coisa que você tem que fazer é relacionar todas as forças do seu negócio. Aí vai relacionando, uma por linha. Como a gente falou, né? Atendimento, qualidade do produto, atendimento diferenciado, marca forte, e aí por aí vai. E aí, para ajudar vocês a poder, para dar uma forcinha a mais para vocês conseguirem identificar essas forças, eu vou relacionar aqui 5 perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas, para te ajudar a identificar quais são as forças do seu negócio. Porque é natural a gente pensar em uma coisa ou outra assim já de cara, mas em algum momento emperra, né? A gente fica, pô, será que não tem mais nada? Então a gente vai te dar algumas perguntas para te ajudar nesse processo. Quais são elas? A primeira pergunta que você tem que se fazer para você identificar suas forças. Que vantagens a sua empresa tem? Então, é um pouco do que a gente já falou, tá? Mas aqui vamos pensar, quais são as vantagens que a minha empresa, o meu negócio, ele tem dentro do meu nicho de mercado, dentro do lugar onde eu atuo. E aí pode ser no meu local físico, pode ser no meu nicho de mercado, né? Então, se eu vendo lá moda íntima, dentro do meu nicho de moda íntima, de artesanato, de corretor, quais são as vantagens? Aí você vai relacionando. Em que a sua empresa é melhor que a concorrência? E aí aqui já começa um pouco de você começar a se comparar e trazer consciência àquilo que você de fato é melhor que a sua concorrência. Um bom ponto, né, Raquel, por exemplo, a pessoa se perguntar assim, né, fazer uma autoavaliação. Eu compraria de mim mesma? Exato, perfeito. Que aí você realmente avalia uma outra posição, né? Você se coloca com outro boné e tenta verificar se aquilo que você faz realmente é bom. Exato. E aí é legal também falar, né? A gente fala de concorrência, qual é a vantagem que a minha empresa tem. Algumas pessoas estão iniciando seus negócios, e aí, mas eu não tenho. Você tem que fazer uma pesquisa, tá, gente? Se você não tem um negócio ainda pronto, se você ainda não tem o seu negócio rodando,
você precisa pesquisar essas informações, né? E botar ali como forças que você realmente vai conseguir ter. Ó, a N Delícias falou aqui, foi por isso que comecei, porque eu compraria de mim. Maravilhoso, né? Deve ser, olha, N Delícias, né? O nome já é super sugestivo, já me deu água na boca. Perfeito, assim, é um bom começo a gente pensar se a gente compraria. Mas também a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, é claro, né? Eu imagino que você seja alguma coisa relacionada à confeitaria, né, N Delícias? Alguma coisa de comer. Então é um pouco mais fácil, mas dependendo do seu negócio, você não é o seu próprio avatar. E aí, se basear só pelo que você acha, não é suficiente, né? Então, tudo bem, começamos olhando para nós mesmos, mas também olhe para os outros, pergunte aos outros e entenda qual é a opinião dos outros a respeito daquilo que... para validar também um pouco se aquilo que você está achando é real, né? Aí uma outra pergunta que tem é, para você identificar sua força, o que é visto como força da sua empresa pelo mercado? Aí aqui já não é a sua percepção, né? É a percepção do mercado em relação à sua empresa. O que os seus concorrentes dizem a respeito do seu negócio de forma positiva? O que seus clientes dizem a respeito dos seus negócios? Que é a próxima pergunta. O que os seus clientes apreciam na sua empresa? Então, quais são os elogios que você recebe? E aí, recorrentemente, né? O que os clientes pedem que você faça mais? Que ideias os clientes dão em cima de algo que você já faz, que eles complementam, digo que você poderia também fazer, porque eles veem que você tem potencial para fazer aquilo que você ainda não faz. Isso também é uma força, né? Que às vezes nem você tem consciência daquilo. Aí você começa, na verdade, a inserir uma pesquisa, né? Ou deixar, vamos supor, se você tem uma loja física, ou até mesmo, né, uma virtual, deixar lá para as pessoas comentarem, né? Colocarem uma opinião. Então, que isso tudo você vai captando qual é a sua força. Isso aí, pesquisa é um outro elemento fundamental, tá, gente? Que a gente precisa fazer constantemente. E a última pergunta, para você poder saber quais são as suas forças, é quais são os produtos e serviços em que a sua empresa faz a diferença. Então, a gente tem, às vezes, um leque de produtos ou serviços, a gente presta alguns, mas tem aquele produto que é o meu carro-chefe, aquele serviço que é o que puxa o meu negócio. Então, eles são forças suas. Para que vai te interessar saber isso, gente? Porque a gente vai modelar o que tem de bom ali. O que dali eu consigo replicar para outras áreas da minha empresa. Sei lá, o meu produto ele tem uma característica positiva, sei lá, do design do meu produto. Vamos falar assim, meu produto tem um design que é diferenciado, que é a força, o meu produto chefe, ele atrai porque ele é bonito. Eu consigo modelar isso, a forma como eu pensei o design daquele produto para outras áreas da minha empresa? Para o design da minha fachada, para a minha identidade visual nas minhas redes sociais? E aí você começa a usar isso para potencializar outras coisas. E isso vai te ajudar a vender, porque aí você está começando a entender quais são as suas forças. Quando você sabe quais são as suas forças, você usa isso a seu favor. Então, na hora que chega um cliente, você tem consciência em que você é bom. E aí você consegue, quase que exalar isso para o seu cliente. Você não precisa nem falar, verbalizar, olha, o meu produto é de muita qualidade, os meus clientes elogiam esse produto. Não, isso já está saindo, já está transpirando ali da sua pele, porque você sabe. Mas além disso, você saber te ajuda a tomar ações assertivas, porque você sabe exatamente qual é o ponto em que você é bom. Gente, compartilha essa live se vocês estiverem gostando, compartilha essa live aqui no aviãozinho aqui embaixo, para quem você acha que vai gostar de saber um pouquinho sobre isso, sobre qual é o primeiro erro que te impede de vender, que no caso é o posicionamento estratégico que a gente está falando hoje, tá? O segundo item lá da nossa matriz, né, que eu mostrei, a gente falou aqui da força, né? Agora a gente vai falar das fraquezas. E aí nessa matriz a gente tem aqui, né, o pilar positivo e o pilar negativo. O pilar positivo, e tem o pilar positivo e negativo e a linha de interno e externo. O que isso significa, gente? As forças, além de serem pontos positivos do meu negócio, a gente só relaciona aquilo que está sob o nosso controle.
Então tem a ver com o nosso ambiente interno. As forças e as fraquezas, elas têm a ver com o nosso ambiente interno. Então, os meus pontos positivos, as minhas forças do meu negócio, elas é tudo que eu tenho de bom que está sob o meu controle. Então, está sob o meu controle ter um produto de qualidade. Está sob o meu controle ter um bom atendimento. Está sob o meu controle ter um design bonito. Aí você vai relacionar como força, porque está sob seu controle. E as fraquezas é tudo aquilo que você tem de fraco, aquilo que você precisa melhorar ou aquilo que você não tem e que está sob seu controle, que você pode fazer algo para que isso mude, tá? Isso é importante vocês saberem do interno e externo, porque vai fazer diferença na hora que você coloca ali uma ação relacionada para se posicionar. Então, as fraquezas, elas é tudo que está sob seu controle que você precisa melhorar. Então, por exemplo, se você teve algum problema no passado e tem uma baixa reputação, isso é uma fraqueza, porque vai te dificultar de vender, vai dificultar você provar às pessoas que você não é mais assim, que aquilo foi um erro. Se você tem uma comunicação deficiente, né? Ou sua ou dos seus funcionários, ou de quem trabalha com você, a comunicação é difícil, se não é uma qualidade que você domina, você tem que relacionar isso como fraqueza. E aí, gente, não é para ter medo, né? Não é para escrever isso e ficar com medo e ficar, ai meu Deus, e agora, né? Tomar consciência dessas questões, gente, é para nos dar possibilidade de agir. Então, assim como é bom a gente saber nossas forças, saber as nossas fraquezas nos possibilita entender dali aonde que eu vou de fato atuar para melhorar, para que aquilo se minimize, para que aquilo não se... Ou às vezes você transforma uma fraqueza numa força, ou você minimiza aquela fraqueza. E aí você minimizando aquela fraqueza, você com certeza vai vender mais. Porque se você tinha uma baixa reputação e consegue provar ao seu cliente que você não é mais uma pessoa de baixa reputação, aquilo foi um erro ou foi um golpe, o seu cliente vai passar a confiar em você e tende a comprar de você. Um outro erro, né? um outro exemplo de fraqueza. Se você tem falhas na gestão, né? Esse aqui pra gente é um prato cheio para falar, porque a gente fala de gestão de negócios e é uma das fraquezas mais comuns que a gente tem nos pequenos empreendedores, né? E aí, recapitulando, o que é gestão? Gestão é tomada de decisão, né, gente? E para tomar decisões, a gente precisa controlar, a gente precisa analisar, a gente precisa construir um raciocínio em cima de algo que está acontecendo, entendendo os fatos e dados e vendo onde a gente pode melhorar para que a gente tome decisões. Então, se eu não faço a gestão do meu negócio, e aí pode ser, né? O que vem primeiramente quando a gente fala de gestão é gestão financeira. Então, as pessoas logo pensam, realmente, eu não faço a gestão do meu negócio. E pensa que isso é só o financeiro. Não é só o financeiro, gente. Você pode até não fazer o financeiro e isso é uma fraqueza. Então, por exemplo, digamos que vocês que estão aí assistindo a gente, vocês fazem gestão financeira, vocês fazem o controle de custo da empresa de vocês, vocês fazem o controle de fluxo de caixa, vocês têm o seu prolabore definido, que é o seu salário. Comenta aqui pra gente. Tem conta separada da empresa e da pessoa física? São questões de gestão que vocês precisam fazer. E se vocês não fazem, são fraquezas que vocês precisam trabalhar, que vocês precisam ter consciência que elas existem e precisam trabalhar. Mas não só elas, né? O outro ponto também, né, é a parte da equipe, né? Se você tem equipe e essa equipe não tem o conhecimento necessário para fazer aquele bom produto ou prestar aquele bom serviço, também é uma fraqueza. Você provavelmente vai ter que criar algum plano para treinar essas pessoas. Por isso que é bom se reconhecer também, não só você, enquanto pessoa, né, conduzindo aquela empresa, mas como também a equipe que está envolvida nela. Isso aí, a Ana está falando aqui pra gente, né? Gestão básica para a saúde de qualquer empresa. Exatamente, Ana. O básico de gestão de negócios tem que ser feito para que você se mantenha e se você quiser crescer também, você precisa fazer pelo menos o básico, para começar o básico, né? E aí também planejamento, né? A gente falou de financeiro, a gente falou de pessoas, planejamento, gente, planejamento de futuro, planejamento de orçamento, planejamento de compra, planejamento de saída de dinheiro, planejamento de criação de novo produto, planejamento para poder prospectar novos clientes, planejamento. Vida para planejamento. Então, isso também, né? Porque o fornecedores também, porque fornecedor, se ele traz para você um mau produto,
você vai replicar um mau produto, né? Porque a sua qualidade também não vai ser boa. Então, também é um ponto de fraqueza, se for o caso. Exato. E aí vocês estão vendo que tudo isso que a gente está dando como exemplo de fraqueza, está tudo sob seu controle. Né? Passar a controlar o financeiro da sua empresa está sob seu controle. Né? Ter ações de planejamento, ter ações para gerenciar melhor a sua equipe, estão sob seu controle. Né? Localização ruim, por exemplo. A gente falou de boa localização na força, mas às vezes você tem uma localização ruim e isso dificulta a sua forma de vender, atrapalha o seu negócio. Se eu tenho um e-commerce, por exemplo, a localização não vai fazer diferença. Quer dizer, né? Depende. Se você morar muito lá no interior, o frete talvez vai ser muito caro. Se você morar num lugar muito no interior, muito longe de tudo, aí vai te atrapalhar. Então você precisa analisar, né? Nem se você é um e-commerce, talvez localização não seja irrelevante. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Mas, de maneira geral, a localização ruim, ela é mais gritante num negócio físico. Assim como a localização boa é uma força, a localização ruim pode ser uma fraqueza. Então, você tem que ficar atento a isso. E isso está sob seu controle, gente. Então, a força e a força é o positivo e a fraqueza é o negativo, e é aquilo que está sob seu controle. Então, você vai ter relacionado aqui na matriz, né? Você vai pegar a matriz lá no Telegram, que a gente vai disponibilizar depois dessa live. Você vai relacionar as suas forças aqui e as suas fraquezas aqui. Então, você vai ter o que é positivo, que está sob seu controle, porque está no interno, e o que é negativo do seu negócio, mas que está sob seu controle. Dessa forma, você vai conseguir entender o seu universo e criar ações em cima do que é mais grave de fraqueza, e da força, o que você precisa manter, o que você pode deixar ali mais quietinho, que está estável, e poder pensar em ações. E quais seriam as perguntas poderosas aqui para a gente pensar em fraquezas? Além de todas as ideias que a gente deu, tem 3 perguntinhas para você poder aí te ajudar a entender quais são as fraquezas do seu negócio. A primeira delas é: onde a sua empresa pode melhorar? Então, aqui eu estou falando de maneira mais genérica, né? É fazer aquela autocrítica e pensar, caramba, eu poderia dar um mimo aqui na hora que eu entrego meu produto, eu poderia mandar um bilhetinho, né, junto. Isso vai agradar meus clientes, vai me ajudar aqui em vender um pouquinho mais. Ou então, eu posso ter uma embalagem mais bonita, isso vai agradar o meu cliente. E aí é legal, né, você pegar um pouco da percepção também do seu cliente, né? O que o meu cliente... Se coloca no lugar do seu cliente. Se você tem cliente, pergunte a ele. Gente, perguntar para o cliente é fundamental. Por isso que toda live a gente fala, gente, comenta com a gente, fala com a gente no direct, porque percebe, se a gente ficar aqui, né, a gente está se propondo a ficar falando aqui para vocês de segunda a sexta por 1 hora, a gente quer entregar o maior valor possível, mas às vezes a gente vai estar falando de algo que não interessa a vocês, e aí não vai adiantar, né, porque a gente quer que vocês se beneficiem do nosso conhecimento, que isso se retroalimente, a gente fale alguma coisa, que aquilo seja bom para vocês, e vocês venham com mais dúvida, venham com mais dificuldade para a gente ir acertando e entregando cada vez mais. Então, falar com o cliente... A questão de adequação da fala, né, Raquel? Porque às vezes pode ser que, por exemplo, você até tem a consciência que aquele conceito é importante, mas a gente não está conseguindo passar didaticamente para vocês. Nos retroalimente com essa situação que a gente fala de uma outra forma para vocês entenderem e conseguirem aplicar esse conceito. Exato. Então, aonde a sua empresa pode melhorar? E daí você faz a sua autocrítica e, se puder perguntar para os clientes, pergunte. E encare essas críticas como críticas construtivas. E aproveite isso para entender dessas críticas o que tem convergência com a sua visão de negócio para você poder melhorar. A segunda pergunta, para você poder definir aí, entender quais são as fraquezas que o seu negócio tem, é o que os seus clientes não apreciam na sua empresa. Então, quais são as reclamações que você recebe? Quais são aquelas críticas que vêm, às vezes, numa rede social, às vezes no e-mail, o que é recorrente, né, que acontece sempre? Uma coisa pontual, mais gritante, você nem precisa considerar como uma fraqueza. Mas aquilo que você percebe que é uma constante, né? Os clientes sempre se incomodam com aquilo. Às vezes é uma coisa simples. Sei lá, uma desorganização. O cliente não sabe muito bem onde é cada coisa, ele fica meio perdido. Onde estão localizados um determinado produto na loja, por exemplo. Exato. Pega calor na loja.
Exatamente. Então, e aí também uma outra coisa interessante da gente falar é o que a gente já falou, né? O que é força hoje não quer dizer que é força a vida inteira, gente. As coisas mudam e o que era uma força sua, você pode perder e passar a ser uma fraqueza e não existir mais. Então, o olhar constante para isso. Então, a gente sugere que vocês façam esse exercício pelo menos uma vez por ano. Olhem para essa SWOT, né, que a gente chama, para ver forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Aí, a terceira pergunta que vai te ajudar a entender quais são as suas fraquezas é o que já fez você perder cliente. Então, quais foram os erros que você cometeu que já te fizeram perder cliente? E aí é entender se isso é uma constante, se aquilo ainda é uma fraqueza do seu negócio, se você já conseguiu resolver aquilo. Se ainda é uma fraqueza, anota como fraqueza, para que depois você possa entender que ações você pode fazer ali em cima para reduzir isso. E engraçado, né, Raquel? Porque são detalhes às vezes, né? Por exemplo, eu já deixei de ir em salão de beleza porque erraram por 3 vezes o agendamento. Então, agendamento, às vezes a pessoa até passa desapercebida, mas perdeu o cliente. E como eu, pode ter perdido outros também. Então, quer dizer, é nos detalhes que você tem que ir, né? A percepção detalhada mesmo. Então, por exemplo, ser muito observador. Como eu falei, vamos supor, às vezes nenhum cliente reclamou, mas chegou, sei lá, na sua loja e começou a se abanar mais de uma vez. O mesmo um cliente, depois entra outro cliente, né? Aí você começa a ver, opa, tá uma coisa meio estranha. Todo mundo se abanando quando entra aqui é porque tá calor. Então, olhar, ter esse olhar crítico, né? Sim, é sutil, né? Às vezes é sutil, às vezes não é uma coisa que vai estar na sua cara, não. Então você tem que estar com olhos atentos e ouvidos abertos, né? Aí agora a gente vai falar, gente, dos fatores externos da matriz. Então a gente vai ver aqui, ó, oportunidades e ameaças. Os fatores externos, as oportunidades e ameaças, é diferente das forças e fraquezas, ela é tudo aquilo que é bom e ruim, mas que não está sob seu controle. É externo à sua organização, é externo à sua vontade. Você não tem controle sobre aquilo. Ah, então para que a gente vai falar disso, né, Mary? Se não está sob meu controle, deixa na mão de Deus, né? Pois não, mas tem que olhar também, né? Para se blindar, né, Raquel? Exato. Para estar preparado. Aí aqui começa aquela frase um pouco, quando a gente fala de risco, que tem algumas pessoas que falam, lá vem aquele pessoal pessimista, né? Que aí é o momento de você pensar no que tem de ruim, no que pode acontecer, né? E aí é aquela parte mais da abstração, porque não necessariamente são coisas reais. Mas, às vezes as pessoas se esquecem, né? Porque também tem as oportunidades e tem os riscos positivos, né? Então é sempre o olhar duplo. Exatamente. E aí você precisa também ver quais são as oportunidades. Então as oportunidades, gente, elas são os fatores externos ao seu negócio, mas que são vantajosos. Então, por exemplo, a crise do coronavírus, gente, isso é uma coisa super difícil, né? O mundo está vivendo isso, mas muitos negócios, essa crise é uma oportunidade para muitos negócios. É claro, né? Tinha como a gente prever hoje, se não tivesse vivendo essa crise, a gente preveria que teria uma pandemia mundial que poderia me dar a oportunidade, ao invés de fabricar shampoo, fabricar álcool em gel e vender muito mais. Cara, acho que é quase inimaginável, né? Muito difícil. É só um exemplo, tá? Mas tem coisas que são mais reais e mais possíveis que acontecem e a gente não acredita. Então, por exemplo, sei lá, um aumento de uma tendência. Você começa a observar, e por isso que a gente fala que você tem que fazer essa análise constantemente. O aumento de uma tendência no seu mercado. Sei lá, num restaurante, o aumento da tendência fit, quando isso começou a estourar. Se você tivesse atento ali, caramba, estão começando a pedir, né, coisa saudável, essa vibe saudável. Poxa, então talvez seja, e eu gosto disso, isso está alinhado à minha visão de negócio, talvez valha a pena eu ter algum produto aqui que tenha essa linha, essa pegada, para poder pegar esse público, para poder atender essa demanda. Até uma entrada de outro negócio, né, que até nem tem a ver com o seu, mas pegando esse seu exemplo, vamos supor, se eu sou uma padaria, né, teoricamente eu não vou vender nada fit, mas aí eu percebi que abriu próximo a mim uma academia. Opa, eu já posso criar pães integrais, uma coisa mais voltada ao pessoal de academia, entendeu? É um olhar assim, 360, né?
Exato. Mudanças na legislação, né? Algum órgão regulador do seu nicho, do seu mercado, pode vir com uma demanda, com um normativo, com uma lei, a LGPD, por exemplo, aí que está entrando, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, acho que é esse o nome. Ela está afetando praticamente todos os negócios, e isso pode ser uma oportunidade, como pode ser uma ameaça. E aí, quando a gente fala de oportunidade e ameaça, tem sempre esse olhar. Você tem que ver como é que aquele fator externo afeta o seu negócio. Para mim, pode ser uma oportunidade, para você uma fraqueza, ou vice-versa. Os advogados, por exemplo, será uma grande oportunidade, né? Porque é uma coisa que muitas empresas vão precisar ter um olhar de um advocatício para atender essa demanda, né? Isso. Sim. Aí um outro exemplo que pode ser uma oportunidade para o seu negócio, a saída de um concorrente. Você tinha um concorrente de mercado, por algum motivo ele saiu do mercado, foi fazer outra coisa, ou veio a falência, infelizmente, e aquilo é uma oportunidade para você absorver quem ele atendia. E aí você tem que estar de olho do que pode ser uma oportunidade para você naquele período à frente, que geralmente é de um ano, né? Um período menor que um ano, você já começa a ter muita repetição, fica um trabalho desnecessário. Então, a cada ano fazer essa análise, tá? Quais são as perguntas, gente, que a gente sugere, que a gente trouxe aqui para ajudar vocês a identificarem quais são as oportunidades do negócio de vocês? Quais são as tendências do mercado? Que aí vem um pouquinho disso que a gente falou, né? Então, olha para o seu mercado. Meu mercado é de artesanato, meu mercado é de seguros, meu mercado é de automobilístico. Qual é o seu mercado? Quais são as tendências que estão acontecendo? Então, você tem que ler um pouco sobre isso, você tem que estar a par do que está acontecendo no teu mercado para você entender quais são as tendências que podem ser oportunidades. A segunda pergunta que você pode se fazer: existe uma previsão de melhorias urbanas na minha localização, né, que vão ajudar a chegada de clientes no meu negócio? Né? Aqui no Rio a gente teve, há uns anos atrás, deve ter uns 2, 3 anos, que colocaram aquele VLT, eu não sei se isso é conhecido em todo o Brasil, eu acredito que não, mas é como se fosse um trem na superfície. Aí eles acabaram ali com um pedaço da Avenida Rio Branco, que é uma avenida bem grande no centro da cidade, que passava ônibus, e talvez isso tenha sido uma oportunidade para alguns negócios, apesar de que tinha muito transporte ali, mas tinha muita poluição de ônibus e carro, e muita muvuca, e aí aquilo deu uma limpada, né, na circulação de veículos e possibilitou que a gente ande de maneira mais tranquila ali, né, na medida do possível. Isso pode ter sido uma oportunidade, ou então vai chegar, né, vai abrir uma nova linha de ônibus que vai chegar na minha loja, enfim. Pensa que melhorias urbanas estão acontecendo ou podem acontecer perto de onde você vende seus produtos ou serviços. Uma outra pergunta que você pode se fazer: se existe previsão de eventos na sua área de negócio. Então, sei lá, vai ter uma feira, agora vai ser meio difícil isso acontecer, mas pode ser, gente, que tenha um evento online, que você possa participar. Os eventos online agora eles estão super em alta, né? Então, às vezes aquela feira de artesanato, aquela feira que vai expor o seu produto, que ia acontecer no Rio Centro, num galpão, na praça da sua cidade, vai acontecer online. Cara, se inteira dessa feira, desse evento, vai lá, participa, bota a cara, né, para entender se aquilo ali pode ser bom ou não para o teu negócio. Entende se é uma oportunidade, já lista. Tem um custo, né, Raquel? Exatamente. No caso desse, você pode fazer seu produto, mandar foto, mandar uma filmagem e tal, você provavelmente nem vai ter o custo do deslocamento, né? Exatamente. E aí a última pergunta que você pode se fazer aí para entender quais são as oportunidades do seu negócio é se existe algum programa do governo para te ajudar a conseguir clientes ou serviços, né? Então, por exemplo, Sebrae às vezes abre, né, licitação para você participar, e aí você pode oferecer o seu produto ou o seu serviço ali, e isso é uma oportunidade para você crescer, para você conseguir mais clientes. E nisso, com essas análises todas, gente, você vai construindo o seu posicionamento estratégico, que é o que a gente falou lá no início, né? Você vai se posicionando, você vai se fortalecendo, e o seu cliente, o seu concorrente, ele vai vendo isso. E aí, por último, lá na nossa matriz, gente, a gente tem que entender quais são as ameaças do nosso negócio. As ameaças, então, elas também estão lá no nosso quadrante, né, externo, como ponto negativo. Então, as ameaças, elas são tudo aquilo
que me afeta negativamente, mas que não está sob o meu controle necessariamente mudar. Então eu preciso pensar em formas de me proteger ou de estar preparado para quando aquilo acontecer, né? Aquilo pode me gerar alguma dificuldade, aquela ameaça. Então, por exemplo, exemplos de ameaça no negócio. Guerra de preço, né? Existe a guerra de preço entre aquele produto ou aquele serviço. E isso é uma ameaça porque chega um momento que você não consegue mais, de alguma forma, o seu concorrente consegue baratear os custos dele ou está disposto a ficar no prejuízo para poder ganhar de você no preço. E aí você não consegue mais competir com ele. E aí fica nessa guerra e isso é uma ameaça para o seu negócio. Crises econômicas são ameaças, né? Então tem que estar atento às crises econômicas e de que maneira elas afetam o nosso negócio para que a gente possa minimamente estar preparado. E aí com ações, né? Que planejamento financeiro eu posso fazer? Como é que eu faço uma reserva de emergência? Isso é básico. É quando a gente fala que tem que fazer gestão básica, ter o fluxo de caixa, ter dinheiro em caixa, gente, é o mínimo. Então se tem uma crise econômica, a Mary falou ontem no conceito de abastança. Quanto tempo você sobrevive? Quanto tempo o seu negócio sobrevive se você parar de gerar receita hoje? Ou se você parou de gerar receita quando essa crise estourou e os negócios fecharam? Quanto tempo você sobrevive? Então, isso é uma ameaça de uma crise econômica, que a gente precisa pensar em formas de se prevenir, de estar pronto se isso acontecer. A entrada de novas tecnologias, ela pode ser uma ameaça, né? Dependendo do seu negócio, pode ser uma oportunidade, mas pode ser uma ameaça. Então você tem que estar olhando, porque às vezes é uma nova tecnologia que vai ser uma super oportunidade, mas você não tem recurso, você não teve planejamento, você não estava ligado que aquela tecnologia estava entrando, e aí passa a ser uma ameaça, porque outro concorrente está mais preparado que você e já entra aplicando essa nova tecnologia e já sai na frente. Então aquilo se torna uma ameaça para você. Interessante dessa parte de tecnologia, né, Raquel? Que é uma coisa escondida que muitas vezes a pessoa não vê. Se o seu produto gerado, ele está com uma tecnologia que vai sair do mercado. Por exemplo, tem coisas que os próprios fornecedores já não mais dão manutenção naquilo. Então esse é o plano. Vamos supor, você, sei lá, faz um pão específico, mas a sua ferramenta lá, a sua máquina principal de fazer aquilo já tem uma tecnologia muito antiga. E aí não vai ser mais colocada no mercado para caso haja algum problema. Você perde isso de uma hora para outra. Então você tem que verificar se isso está acontecendo e já agir para não deixar quebrar de repente, né, e você não ter a manutenção correta. Exatamente. E aí, gente, que perguntas a gente pode fazer para ajudar a complementar, né? A gente identificar as ameaças do nosso negócio. Então, a primeira pergunta: existem novos produtos ou serviços surgindo no mercado? Então, pensar, né, no meu nicho, no nicho onde eu atuo, no meu mercado. O que está surgindo de novidade? O que está acontecendo? Eu consigo acompanhar? Eu não consigo acompanhar? E aí, se eu não consigo acompanhar ou não quero acompanhar, como eu me posiciono de maneira que isso não seja uma ameaça, que não seja não te torne prejudicial ao seu negócio. Uma outra pergunta: existem novos concorrentes se instalando na sua área? Tem, sei lá, você era a única loja, o único estabelecimento que prestava aquele serviço, que oferecia aquele produto, aí vem um concorrente, vai lá e, sei lá, 2 quadras ou do outro lado da rua abre o negócio para concorrer com você. É ficar de olho, né? E aí, de que forma aquilo te ameaça? Como você... E aí, de que forma aquilo te ameaça? E o que você pode fazer para minimizar essa ameaça, né? A Gabi está perguntando aqui, ó, esse isolamento é uma ameaça? Dependendo do seu negócio, sim, né? Dependendo do teu negócio, é uma ameaça. Se você for um dono de uma empresa, por exemplo, que faça entregas, que seja a logística mesmo de pegar no produtor e levar para quem consome, não é uma ameaça para você, pelo contrário, é uma oportunidade. Então tem que estar no cerne do seu negócio, você verificar essa oportunidade ou ameaça. Exato. Eu, no domingo, eu comprei comida no camarão ali do Norte Shopping, e aí eles não aceitam ticket, né? E aí eu uso ticket, né? E aí eu falei, cara, eu vou lá comprar. E aí a menina falou, não, vem e tal, mas é porque os guardas estão encrencando, né, do cliente vir aqui comprar. Não tinha ninguém lá, só tinha eu mesmo.
E aí isso é uma ameaça para eles. Esse isolamento, essa restrição ao comércio, para quem é comércio, gente, hoje já não é mais uma ameaça, né? É legal falar disso, porque assim, o isolamento hoje, ele não é mais uma ameaça. Ele, para a maioria dos negócios que foram afetados, ele já é um problema. Porque, por exemplo, nesse restaurante já é um problema, porque muitos clientes não vão lá. Eu fui porque eu tinha que fazer uma outra coisa, tinha que comprar um negócio e precisei ir. E aí eu aproveitei, comprei a comida e levei para casa para comer, não comi lá. Mas eu poderia ter sido impedida de entrar pelo segurança do shopping, porque o shopping está todo fechado, só algumas lojas estão abertas. E o estabelecimento só vai conseguir vender aquilo que ele vender pelo iFood, pelo Rappi, por esses aplicativos. Então o isolamento hoje, ele não é uma ameaça, ele é um problema. Aí é aquela diferença que a gente estava falando em riscos, tá, Gabi? O risco, né, a ameaça, ela é como se fosse um risco, é uma possibilidade de algo te afetar. O problema, aquilo já aconteceu, você tem que lidar com as consequências daquele fato, tá bom? E aí, então eu falei da pergunta, se existem novos produtos ou serviços que estão surgindo, se tem novos concorrentes se instalando na sua área, e a última pergunta, para ameaça, se tem mudanças tecnológicas que possam afetar os seus processos ou produtos. Então tem um pouco a ver com aquela questão da tecnologia que eu falei, né? Se tem uma nova tecnologia entrando, de que forma aquela nova tecnologia afeta, né? A Mary falou da questão de não ter mais manutenção para um determinado equipamento que você tenha, como é que isso pode te afetar e isso pode ser uma ameaça. Então, a gente passou, gente, pelos 4 quadrantes, é que eu estou tentando centralizar no Facebook e no Instagram. Pelos 4 quadrantes da SWOT, né? Forças, em inglês, tá, gente? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, se você quiser esse arquivo, que não vai estar assim com a minha letra, vai estar em Excel bonitinho, ele vai estar disponível lá no Telegram, e aí você vai preencher aqui nas forças, todas as suas forças, uma força por linha, uma fraqueza por linha, relaciono todas, né? Uma força, outra força, uma fraqueza, outra fraqueza e assim por diante. A mesma coisa para as oportunidades, a mesma coisa para as ameaças. E aí o que você vai fazer com isso tudo, gente? Você vai olhar para essa matriz e você vai pensar. A gente tem 4 sugestões aqui, eu vou tentar ser breve porque o nosso tempo está acabando. Falamos a beça hoje, hein, Mary? Adoro. Não sei se vocês estão gostando, mas eu adoro. Se deixar, eu fico falando aqui. 4 sugestões, né? Toda vez que a gente analisa, gente, que a gente levanta dados na nossa empresa e a gente relaciona isso em algum lugar, em alguma matriz ou num papel mesmo, a ideia é que a gente faça alguma coisa com aquilo. A gente nunca está sugerindo aqui para que vocês escrevam as coisas e pensem, e parem, façam brainstorming, tempestade de ideias, para ficar por isso mesmo. O objetivo é sempre fazer alguma coisa depois com isso. Então, peguem essa planilha, esse arquivo, façam esse exercício, olhem para esses 4 quadrantes e escolham pelo menos um de cada. Que ações você pode fazer para reduzir as suas fraquezas, minimizar as suas fraquezas e reduzir as suas ameaças? Que ações você pode fazer para potencializar alguma força que você tenha ou aproveitar uma oportunidade que esteja aí disponível para o seu negócio? E aí, gente, como ações, isso é uma sugestão, né? Você pode fazer dessa forma. Se você quer desenvolver o seu negócio, né? Se você está no momento de desenvolvimento do seu negócio, a gente sugere que você trabalhe ações da sua força e das oportunidades. Dessa forma, você vai potencializar tudo que tem de bom. E aí você vai tender a desenvolver o seu negócio, tá? Então, você vai aproveitar ao máximo as suas forças e as suas oportunidades. Isso vai gerar desenvolvimento para o seu negócio. Se você quer que o seu negócio cresça, se você quer implementar ações de crescimento do seu negócio, você vai atuar nas suas fraquezas e oportunidades. Então, você vai reduzir as suas fraquezas e potencializar as suas oportunidades. Isso vai tender a fazer o seu negócio crescer. Se você quiser fazer ações de manutenção do seu negócio, quer dizer, eu quero manter, eu estou bem, eu tô tranquilo, eu acho que eu estou num nível ou no momento em que eu preciso estar estável, eu já estou estável e quero me manter assim, você vai trabalhar as suas forças e as suas ameaças. Você vai potencializar as suas forças e vai minimizar as suas ameaças. Isso vai tender a te deixar no mesmo padrão, você não vai sair do lugar, tá? E por último, se você está num momento que está precisando de sobrevivência, né? Você está num momento de muito
desespero, você está num momento difícil do seu negócio, você precisa de sobrevivência, você vai trabalhar as suas fraquezas e as suas ameaças. Porque aí você vai olhar para as suas fraquezas, quais são as ações que você pode fazer para transformar a sua fraqueza em força ou para reduzir as suas fraquezas. E quais são as ações que você pode fazer para minimizar suas ameaças. Você vai tender a sobreviver e depois conseguir pensar em ações de crescimento ou desenvolvimento. Tá? É isso, né? Isso aí, porque é um olhar muito analítico, né? Quando você faz esse... É quase que um olhar para si, né? E depois olhar para o mercado, para efetivamente conseguir ter um caminho, né? Muito mais consistência para você ir à frente. Acho que essa análise é muito importante e faz efetivamente você crescer. Sim, eu acho que a palavra ideal é assim, sai da intuição, que a gente começa na intuição na maior parte das vezes, e sai do amadorismo, gente. Nós estamos falando de negócios, a gente tem que deixar de ser amador. Nenhum problema eu começar de forma amadora, mas a gente tem que todos os dias pensar em formas de como você se profissionaliza um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que você de fato seja totalmente profissionalizado. Isso leva tempo, então comecem, façam, vão ter erros, vão ter dúvidas, tudo bem. A gente está aqui para ajudar vocês, tendo dúvidas, chama a gente no direct, comenta aqui embaixo, a gente está à disposição e a gente quer fazer isso, ajudar vocês de alguma forma. Então aproveitem, peguem uma... Que seria, você pode começar pequeno, né? E não amadoramente. Exato. Então, eu acho que aí o pequeno é realmente, eu não tenho conhecimento aqui nesse momento, eu vou procurar conhecimento para chegar num ponto melhor. Mas é passo a passo mesmo, isso não tem jeito. Isso aí.